A paz do Senhor, crianças! Tudo bom com vocês? É uma alegria para mim poder estar aqui mais uma vez falando do grande amor de Jesus por nós. E aí, você está ansioso? Você está curioso para saber do que nós vamos falar neste vídeo, nesta aula? Pois muito bem, vamos começar? Para nós iniciarmos a nossa aula, a nossa fala, a nossa conversa, eu quero dar algumas dicas para vocês para saber se vocês vão adivinhar. Para quem lê a Bíblia em casa, para quem frequenta a escola bíblica dominical na igreja, você certamente vai saber de quem nós estaremos falando aqui nesse vídeo, tá bom? Então fique bem atento, porque são, deixa eu ver, 4 dicas. E eu quero ver se dentro dessas 4 dicas você adivinha de quem nós vamos falar aqui. A primeira dica que eu vou dar está aqui. Um véu. Nos tempos de Jesus, as mulheres usavam véu, cobriam seus rostos. Então, vocês já sabem que no nosso vídeo nós vamos falar sobre uma mulher. Muito bem, já foi uma primeira dica bem boa, hein? Já eliminou várias opções. Vamos ver mais uma dica? Na história de hoje, crianças, nós vamos falar de dinheiro. E aí, já sabem de quem nós vamos falar? Na historinha de hoje, vou dar mais uma dica para vocês. Nós vamos falar de... Aqui eu tenho uma caixinha, um potinho com remédios. E aí? De quem nós vamos falar? Já dei 3 dicas, hein? Vamos falar de uma mulher que tinha dinheiro e que usava remédios. E aí, já clareou? E a nossa última dica está aqui, ó. Ela era uma mulher triste. Ela era uma mulher que sofria bastante. E aí, descobriram? Não? Pois pegue a sua Bíblia, que agora nós vamos ler na passagem bíblica que se encontra a história narrada dessa mulher, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo 34. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Que palavra linda, não é? Dita pelo nosso Jesus. Então, crianças, esse versículo que nós acabamos de ler já é o final feliz da história de hoje. A história de hoje, crianças, fala sobre uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela e eu vou apresentar ela agora para vocês. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós não sabemos quantos filhos ela tinha. Nós não sabemos o nome do seu marido. Nós não sabemos qual era a sua profissão. Nós não sabemos praticamente nada sobre ela. Mas nós podemos imaginar o tanto que essa mulher sofria. O tanto que essa mulher era triste. Sabe por quê, crianças? Porque ela era doentinha. Ela tinha uma doença que para aquela época não tinha cura. Os médicos não conseguiam sarar a doença daquela mulher. Ela gastou todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, todas as suas rendas, tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que a família tinha para sarar o seu mal. Ela tinha uma hemorragia muito forte e aquela hemorragia não sarava por nada. E acontece que ela vivia isolada das pessoas. Naquele tempo, quem tinha esse tipo de doença vivia afastado das pessoas, longe do convívio de quem ama, de quem gosta, da sua família. Então essa mulher era muito triste, ela era muito solitária. Mas a palavra de Deus nos diz que ela ouviu falar de Jesus.
E aí, naquele momento em que ela ouviu falar de Jesus, nasceu no coração dela uma esperança. Ela pensou, Jesus pode me ajudar. Jesus pode transformar essa situação em que eu estou vivendo. Então, crianças, ela usou de toda a sua fé e foi ao encontro de Jesus. E aí Jesus ia passando pela rua e muita gente acompanhava Jesus. Muita gente queria ver esse Jesus. Muita gente queria pelo menos tocar em Jesus. Muita gente era curiosa, mas muita gente chegava até Jesus com fé, como essa mulher aqui fez. Ela chegou rompendo a multidão e tocou por trás nas vestes de Jesus. Ela não tocou nem na mão dele, nem no pé, nem no rosto. Ela apenas tocou na veste dele. No momento em que ela tocou na veste de Jesus, crianças, Jesus parou. Porque Jesus sentiu que algo diferente aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu, crianças? No momento em que ela tocou em Jesus, o seu sangramento parou. Aquela hemorragia estancou. Instantaneamente ela ficou curada. E ela percebeu que havia sido curada. Então, quando Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, Senhor, olha quanta gente ao teu redor, as pessoas te empurram, te imprensam, te tocam, e o Senhor vem perguntar, quem te tocou? Mas Jesus respondeu para eles, sim, eu quero saber quem me tocou, porque alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou e de mim saiu poder. Como aquela mulher, crianças, sabia que ela havia sido curada, no mesmo instante, ela olhou para Jesus e disse, Senhor, fui eu quem te toquei. Fui eu quem te toquei, Senhor. Eu estava doente. Eu estava sangrando. Eu estava desesperançada. Eu estava tão sozinha, Senhor, eu já estava a ponto de morrer, eu não tinha mais recursos para gastar, eu não tinha mais dinheiro para gastar, mas no momento em que eu toquei na sua veste, eu fui curada. E então, crianças, aquela mulher que era triste, aquela mulher que era doentinha, que era sozinha, que era sem esperança, passou a ter vida, passou a ter saúde. E o Senhor olhou para ela e disse, como nós lemos aqui, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Quando Jesus passa, crianças, e Ele está passando por aqui nesse momento, porque quando nós temos fé e nós falamos em nome dEle, Ele se faz presente. A presença de Jesus, crianças, traz paz para o nosso coração. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, o Senhor traz paz para a nossa vida. A presença de Jesus, crianças, traz saúde. Sabe quando estamos doentinhos, quando estamos bem molinhos, bem fraquinhos e oramos com fé, o Senhor nos dá saúde. A presença de Jesus nos traz saúde. A presença de Jesus nos traz conforto. Nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nós clamamos pela presença do Senhor e Ele nos sara, Ele nos traz o seu conforto. E a presença do Senhor nos traz esperança. Esperança de que esse momento que estamos passando, ele, como estou dizendo, vai passar. Ele não é para sempre. Um momento difícil, ele pode durar um certo tempo, mas ele acaba. Como uma noite que acaba, não é? Sempre quando acaba a noite, começa um novo dia. E assim também são os nossos momentos de sofrimento. Eles passam, eles não são eternos. A presença do Senhor Jesus, crianças, também nos traz vida. A palavra de Deus diz que Ele veio para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos vida, vida abundante, vida feliz na sua presença. Aquela mulher já não tinha mais esperança de viver, mas quando ela tocou na veste de Jesus, ela recebeu vida, alívio,
Como ela sentiu alívio ao tocar nas vestes de Jesus. Todo aquele sofrimento de 12 anos que ela passou, que ela lutou, que ela procurou tantos meios para se livrar daquela doença. No momento em que ela tocou em Jesus, ela sentiu alívio, porque a presença de Jesus nos traz alívio. A presença de Jesus nos traz alegria. Como é bom estar na presença do Senhor. E não é uma alegria passageira, não é, crianças? Que acaba quando acaba um joguinho, quando acaba um brinquedo, quando acaba um desenho, quando acaba um momento feliz. Não, essa alegria ela está nos nossos corações. Nós sabemos que podemos confiar num Deus todo-poderoso. A nossa alegria vem do Senhor, não está nas coisas desse mundo. E a presença do Senhor nos traz transformação. Transformação de vida. Quem fazia o que era errado, não faz mais. Quem estava doente do pecado, não peca mais. Essa é a transformação. Esse é o resultado que nós temos quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Aquela mulher, crianças, ela colocou toda a sua fé em Jesus. E o resultado foi o quê? Uma transformação total da vida dela. Então, eu quero falar para vocês, crianças, quando nós temos Jesus na nossa vida, ele pode sarar todas as nossas doenças. Ele pode sarar o nosso corpinho, ele pode sarar o nosso dodói. Mas muito mais do que isso, Jesus pode sarar de uma doença que o ser humano, os médicos, os remédios, toda a ciência não pode sarar. Sabe qual é? É o pecado. Essa doença atinge a nossa alma, atinge aqui, ó, os nossos pensamentos, o nosso coração. E essa doença só quem pode tratar é Jesus. Quando nós estamos em pecado, o nosso coraçãozinho é assim. É manchado, é sujo, está bem afastado de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era vivermos pertinho dele, juntinho dele, como no paraíso Adão e Eva viveram, né? Em comunhão, amigos de Deus. Mas o pecado fez essa separação. Então Deus pensou assim, eu não posso ficar separado do ser humano. Eu amo a minha criatura, eu amo a minha criação. Então eu vou providenciar alguma coisa poderosa para que nós possamos estar novamente juntinhos. Então ele providenciou o sangue de Jesus. Ele mandou Jesus a esse mundo, crianças, para morrer naquela cruz, para transformar as nossas vidas. E para que através desse sangue precioso derramado, que nenhum outro homem poderia derramar, que não teria a mesma eficácia, não teria o mesmo poder. Depois que Jesus derramou o seu sangue, nós podemos ter o nosso coraçãozinho limpo do pecado. Nós podemos ter o nosso coração assim, ó, limpinho, branquinho, porque a palavra de Deus nos assegura que o sangue de Jesus é poderoso para purificar o homem de todo pecado. Então, através do sangue de Jesus, nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós podemos estar de novo juntinho de Deus. E agora, com o nosso coraçãozinho limpo, nós temos esperança. E nós podemos crescer. Vocês estão vendo esse verdinho aqui, ó? Nos lembra uma árvore que cresce, começa pequenininha, começa um brotinho, daqui a pouco está bem grande, dando muitos frutos. Assim também somos nós. Quando nós somos pequenos, vamos crescendo no conhecimento da palavra, indo para a escola bíblica dominical, indo para a igreja, falando do amor de Deus para os nossos coleguinhas. Isso tudo é uma forma de nós crescermos e de nós termos em nós a esperança viva de um dia, crianças, estarmos pisando nas ruas de ouro, lá no céu, onde o Senhor Jesus foi preparar uma morada celestial, sabe, uma casa bem linda que nós vamos ter no céu? Nem se compara com essas casas aqui da terra. As moradas de lá são lindas, são de pedras preciosas, os muros são de pedras maravilhosas e brilhantes, as ruas são de ouro, de cristal. É para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos caminhando. Então, crianças, que neste dia que você está ouvindo esta palavra, fique bem guardadinho no seu coração. Que quando nós temos fé, como aquela mulher teve fé, nós temos a nossa vida transformada por Jesus.
Jesus transforma a nossa vida na medida em que nós temos e depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus. Então, eu quero te convidar nesse momento a fechar o seu olhinho e nós vamos orar pedindo que Deus, que Jesus nos encha de fé para que nós possamos viver aqui nessa terra como filhos cheios de fé para enfrentar qualquer doença, para enfrentar qualquer momento difícil, para enfrentar qualquer dificuldade, crianças, nós podemos enfrentar com fé. Então fecha o seu olhinho nesse momento e nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos encha de fé e nos dê muita esperança para viver aqui nessa terra. Papai do céu, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te agradecer porque ouvimos a Tua palavra santa. Essa palavra nos alimenta, essa palavra nos orienta como devemos agir, como devemos ser. Queremos Te pedir que nos dê fé, que o nosso coraçãozinho seja cheio de confiança em Ti, Senhor, para que possamos vencer qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer medo. Tudo que vier, Senhor, ao nosso encontro, nós venceremos, porque o nosso coração está cheio de fé. Ouve a nossa oração e abençoa cada uma das criancinhas que está neste momento orando comigo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Graças a Deus, eu espero que você tenha gostado dessa história e que principalmente fique guardadinha aqui e aqui no seu coração. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Tchau!